Primeiramente, eu quero agradecer a nossa querida Ideli Salvati, nossa senadora, pelo convite. Na verdade, eu gostaria de estar aí com vocês, gostaria muito, né? Mas eu estou até agora aqui no ICL, que terminamos agora há pouco, o ICL Notícias, segunda edição, que diariamente a gente faz de 6 às 7h30, né? Falando de tudo que está rolando de importante no Brasil. Mas eu gostaria muito de estar aí e abraçar pessoalmente, conhecer o professor Oswaldo Micheluzzi, conhecer o livro dele, tão importante, né? Eu quero saudá-lo, professor Oswaldo, professor Camilo, professora Denise, e saudando vocês, faço isso em homenagem à memória de um mártir da luta pela democracia, pelos direitos humanos do Brasil, o nosso reitor Luiz Carlos Cancellier, torturado psicologicamente pelo neofascismo que se apoderou de muitos setores da vida nacional. Então, quero saudar a todos. Lembrar que Santa Catarina, além de eu ter citado aí, tem gente. Na minha história, eu me chamo Francisco de Assis, tem 2 franciscanos de Santa Catarina, né? Um que já partiu, era meu padrinho, foi meu paraninfo, mas foi meu padrinho a vida inteira, que gostava de me saudar dizendo coragem, coragem. E eu repito isso toda segunda-feira. Né? Era Dom Paulo Evaristo Arnes, catarinense como vocês, e também o Leonardo Boff, né? O outro franciscano, os 2 são franciscanos, e são aí de Santa Catarina. O Leonardo, que faz parte do conselho aqui do Instituto Conhecimento Liberta, do nosso ICN. Então, eu quero agradecer primeiro, então, esse convite, prestando essas homenagens, e falar da importância dessa reflexão proposta pelo professor Oswaldo Micheluzzi neste livro. A gente precisa, né, se debruçar sobre o quê? Por onde caminhamos, por onde perdemos o rumo, né? E para retomá-lo. Eu me lembro que há 50 anos, e eu já era jornalista, eu comecei a minha profissão em 71, há 50 anos, o fascismo, com a ajuda dos poderes do Império dos Estados Unidos da América, derrubaram um governo legitimamente eleito e levaram à morte Salvador Allende. Muitos pagaram caro por acreditar em seus sonhos, pela sua utopia. Muitos deixaram a vida no Estádio Nacional de Santiago, onde há uma frase em frente ao portão 8, que era o portão por onde saíam os prisioneiros, já que o estádio, há exatos 50 anos, né, foi transformado numa enorme prisão, e eles saíam para tomar um pouco de sol e voltavam para ser torturados, para ser assassinados. Lá está escrito, e está até hoje, um pueblo sin memória es un pueblo sin futuro. Um pueblo sin memória es un pueblo sin futuro. Nós queremos um futuro para o nosso país, para o nosso povo, para a nação brasileira. Por isso é tão importante ter livros como este aí do professor Oswaldo, né? Que é um ativista também de direitos humanos. Por isso é muito importante, para que a gente não perca a memória e que para que a gente vá contando, né, para as gerações futuras, como eu conto para os meus filhos, o que foi atravessar uma ditadura, e para a gente tentar entender como é que a gente se meteu nisso, nessa aventura maluca que começa lá com os movimentos de 2013, depois com a famigerada Lava Jato, com o golpe contra a presidenta Dilma, depois com a prisão do Lula e a ascensão deste fascistoide
chamado Jair Bolsonaro. É preciso que a gente entenda, e eu acho, não li o livro do professor Oswaldo, mas eu acho que o bolsonarismo, infelizmente, é maior do que o seu fundador. O bolsonarismo é maior do que Bolsonaro. E vai continuar entre nós. Aliás, ele já existia. Só que existia o fascismo, o ódio, sempre existiu em nosso país. Nosso país é um país historicamente cruel, injusto com os pobres, com os mais fracos, com os negros, com as minorias, com a maioria da população brasileira. Sempre foi. Mas eu não gosto de chamar elite, esta classe dominante que ocupa o poder deste país desde antes da proclamação da República, que nada mais foi do que um golpe também, né? Com a ajuda dos militares, né? Esta classe dominante tinha seus seguidores um pouco escondidos nos subterrâneos da história. Tramavam um golpe, como fizeram em 64, como tentaram fazer em 55 para impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Tentaram fazer lá atrás e deram um golpe do Estado Novo, mas eles nunca botaram a cara. Havia nessa direita antiga uma certa vergonha. Perderam completamente. E a vergonha perdida juntou-se à ignorância completa. A ignorância que faz com que pessoas neguem a ciência e provoquem milhares e milhares de mortes. A ignorância que chegou ao cúmulo de um advogado subir ao Supremo Tribunal Federal para citar os fins justificam os meios de Maquiavel no Pequeno Príncipe. Mal sabia ele que Maquiavel nunca disse isso e não está na obra O Príncipe, e que o Pequeno Príncipe não tem nada a ver com isso. Afinal, aquilo ali era uma sessão do Supremo, não era um concurso de miss, que as misses gostavam sempre, né, de citar o Pequeno Príncipe. Aquele era mais ingênuo do que esse advogado pensa. Mas nós chegamos a isso. A cultura da burrice completa, do ódio, disso que leva o Brasil às trevas mais profundas, à coisa mais absurda. Ontem morreu a Heloísa, essa menina de 3 anos, assassinada por um policial da Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal que, tal como fazia o nazismo, pegou um rapaz e botou num carro transformado em câmara de gás, porque ele estava sem capacete. E o mito deles participava de motocicleta sem capacete. Mas isso foi ganhando espaço no Brasil e crescendo, crescendo, crescendo. Então, é muito importante estudar esse momento terrível, porque estamos passando, que não superamos isso ainda, para combater todos os focos desse neonazifascismo brasileiro e recolocar essas forças no seu lugar, que é no esgoto da história, para que a gente não a repita, para que a gente possa ter um futuro, porque se a gente não tem memória, não teremos um futuro. É curioso, né? Parece que a história tem umas coisas cíclicas. Há 100 anos surgia tanto na Itália como na Alemanha, e também na Espanha, os movimentos políticos fascistas, né? Mussolini, Franco, na Espanha, e Adolf Hitler, em 1933, subiu ao poder na Alemanha. Isso tem praticamente 100 anos. E a história começa a se repetir. E muita gente nega até o Holocausto, né? Vários aí. O próprio Bolsonaro andou negando o Holocausto. Não foi bem assim, né? E ele, que elogia tanto, né, Israel, de ver onde chegamos. Isso está fazendo esses movimentos de extrema-direita, fanáticos, eles estão lentamente voltando em todo o mundo. Na Itália,
Na Espanha, está lá o Viktor Orbán, na Hungria. No Brasil, tivemos. Donald Trump tenta voltar ao poder nos Estados Unidos. A Argentina está em vias de eleger um fascista maluco como presidente. Quer dizer, esse risco se coloca, ao que parece, de tempos em tempos sobre a humanidade, que é quando as gerações que sucederam esses movimentos horríveis na história da humanidade parece que vão perdendo a memória e começam a achar de novo que esse é o caminho. É por isso que é muito importante que a gente se dedique a isso, que a gente estude isso, que a gente fale disso sem parar, que a gente trabalhe com as novas gerações, para que não sejamos de novo submetidos a esse delírio ensandecido que foi o governo, o desgoverno de Jair Bolsonaro. Agora, eu fico preocupado, né, e agora vendo, por exemplo, o governo do presidente Lula tentando avançar, mas encontrando vários entraves no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, onde reina o Centrão e seu capitão, Arthur Lira, chantageando o governo tendo que ceder muitas coisas, muitos cargos, recursos, para poder passar o mínimo dos projetos necessários à recuperação do país. Uma turma que de patriota não tem nada, só pensa no próprio interesse, no próprio bolso. E hoje a gente estava falando aqui no jornal sobre isso, no jornal do ICL, né, sobre essa coisa terrível que é a pressão do Centrão sobre o governo, tirando do governo as condições de governabilidade, obrigando, chantageando, não é? E as pessoas perguntavam, mas qual é a saída? Eu acho que só tem uma coisa que mete medo nos políticos. E Denise sabe bem disso, porque ela esteve muito tempo em Brasília. Esses caras morrem de medo de povo, e de povo nas ruas. Sinto falta de mobilização, de movimentos sociais, do movimento estudantil. Eu sei que o tempo é outro, nossas ruas agora são internet, mas isso não é o suficiente. Seria necessário que a gente começasse organizações, a organizar manifestações e dizer em alto e bom som: nós elegemos o presidente Lula em um projeto de governo que não tem nada a ver com esses interesses que vocês plantam sobre a mesa. Hoje, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o presidente da Câmara falou assim: não, a Caixa Econômica é nossa, do Centrão, de porteira fechada, com 12 vice-presidências escolhidas por nós, do Centrão. É cara de pau de dizer isso. Uma coisa terrível, né? É nossa. E eu fiz questão de lembrar que um dos vice-presidentes passados da Câmara, da Caixa Econômica Federal, acumulava no seu apartamento 51 milhões de reais, o equivalente a isso em reais e dólares em mala, o seu Gedel Vieira. Né? O Gedel Vieira Lima era vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal. E querem entregar isso de novo para o Centrão. Dizem que vão levar. Não é? E você tem aí coisas terríveis, frutos dessa chantagem, como o deputado Fufuca, sei lá se isso é nome de gente que se preze, Fufuca, que não tem vergonha de se sentar na cadeira onde estava uma campeã do esporte, Ana Moser, e estava fazendo o seu trabalho, mas eles querem derrubar. E derrubaram. Tentaram em cima da ministra da Saúde, da Nízia, não conseguiram. E vão tentando sempre, vão tentando ocupar todos os espaços. Ora, só o presidente, com seu projeto, não tem como deter esse avanço, né, faminto, que não tem fim, sobre o projeto de Brasil que nós queremos. É preciso que haja organização.
É preciso que as pessoas se manifestem, é preciso que as pessoas saiam às ruas, né? Esse espaço esteve ocupado nos últimos anos pela turba fascistóide, aquela que o Bolsonaro comandava do alto dos palanques, falando das maiores asneiras possíveis, né? Ameaçando as instituições, o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que está na hora da gente começar a pensar em formas de organização e convidar as pessoas a respaldar o governo Lula, porque o governo, sem o seu povo na rua pressionando, fala até cansar. É preciso que haja, eu acho cada vez mais urgente isso. Então, quem for aí líder de um grupo, de uma comunidade, vai jogando essa ideia. A gente precisa começar a incentivar esse tipo de coisa, para que haja um freio, um basta a essa gente que tudo quer e acha que pode tudo. A questão institucional é grave ainda, não se iludam, nós tivemos aí na semana passada 4 arruaceiros condenados pelo Supremo Tribunal Federal, mas agora isso vai escalar aos poucos, são mais de 1.000 a serem julgados. Mas a seguir virão os financiadores dos atos golpistas. Aí é gente que tem mais dinheiro, mais poder. E esses devem ser condenados a penas maiores. Depois virão autoridades que se omitiram ou que incentivaram atos golpistas, não é? Virão generais do Exército. Virá o seu ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, que hoje esqueceu de apagar, ou não podia apagar da nuvem do seu celular, aquele que ele disse que perdeu, né? Então, a Polícia Federal descobre, hoje saiu nas redes sociais aí, um cadafalso, né, um patíbulo, com a corda do enforcamento pendurada, e ele escreveu, mandando lá no mês de dezembro para os seus seguidores nas suas redes sociais, seus WhatsApp da vida, né? Aí, aí está a rampa que eles vão subir. É esta rampa que ele vai subir. Ele e depois todos os comunistas que querem tomar o país. Olha, esse cara era ministro da Justiça. Da Justiça. Como tem outra postagem dele incentivando a intervenção militar e dizendo vamos fazer. Depois procurem aí nas redes sociais, vocês vão ver no Twitter, está isso, está para todo lado. Quer dizer, esse sujeito era ministro da Justiça. Depois, era secretário de Segurança do Distrito Federal, que logo que assumiu, sabendo da iminência de um golpe, do dia 8, foi ficar com o homiziado Jair, lá na Flórida, na terra do Pateta. Né? Esse vai tomar uma pena pesada, não tenha dúvida. Eu conversava há pouco no ar aqui com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, nosso Cacai, e falou, Chico, no mínimo a pena desse pessoal será o dobro. Então você tem os financiadores do golpe, você tem os, os organizadores, né, esses militares que se omitiram, gente como Heleno, Braga Neto, essa turma toda, gente que será investigada e que terão que pagar por isso, né? Teremos também essas autoridades que não apareceram, e a Polícia Federal, ainda bem, está trabalhando duro nisso, e depois o mandante de tudo, aquele que se escondeu fora do país, levando as joias, né? Mas de lá, mandando certamente, seus mensageiros para estimular o golpe ao qual a democracia brasileira resistiu. Então, é neste cenário, né, que a gente se move. E à medida que a justiça escala níveis mais altos, não tenhamos dúvida, vamos ter reação dessa gente.
Vamos ter, porque a gente vai cutucar poder, mas vai cutucar poder com armas das instituições, da democracia, do devido processo legal, do Estado democrático e de direito. Então, a gente tem que estar preparado. E para estar preparado, a gente tem que precisar conhecer a história, conhecer o que passamos e procurar as pessoas certas para, ombro a ombro, de braços dados, a gente poder superar mais um problema que virá por aí. Então, acho que essa é a importância muito grande do livro do professor Oswaldo Micheluzzi e de todo mundo aí que certamente está, todo mundo que está presente aí, né? Está repetindo essa história para outros, está levando essa mensagem adiante. E eu vivi todos, como jornalista, uma boa parte, né, da ditadura, quer dizer, desde o ditador Médici, do general Médici, passando por Geisel, por Figueiredo, né, vivi esse período todo como jornalista. E me lembro muito bem que a gente não tinha perspectiva de futuro. A gente achava que aquilo ia acabar nunca, que um sucedia ao outro e assim ia. Até que as coisas começaram a clarear um pouco lá na frente, no final dos anos 70, começo dos anos 80. Né? A gente, então, tomou ânimo e fomos caminhando, e agora vimos esse retrocesso. Essa turma militar que seguiu e que apoiou e que sustenta Bolsonaro, eu me lembro muito bem, essa turma tentou, imagine então, um golpe em 1977, em outubro de 77, para ser preciso, no próprio general Geisel, que era o ditador do momento. É uma turma de extrema direita, extremamente de cultivadores do ódio, e essa turma tentou, com o então ministro do Exército, o general Silvio Frota, derrubar Geisel, que Geisel começava a entender que os militares não podiam seguir no poder, porque o desgaste inerente ao poder era muito grande para eles. E ele, junto com o Golbery Couto e Silva, eles entenderam que eles tinham que ir se retirando do campo. Não é? Mas tentaram um golpe. Quem estava lá? Era Augusto Heleno, era oficial de gabinete, esse general Heleno, que teve no Haiti, era oficial de gabinete do Silvio Frota, era jovem. Eu acho que general Vilas Boas também. Quer dizer, esse pessoal já está metido em tentativas de golpe até no próprio grupo deles. E agora quer assumir de novo o protagonismo. Não podemos descansar, não podemos parar de lutar. Né? Eu mesmo poderia agora estar aposentado, depois de muitos e muitos anos de jornalismo, 32 anos na TV Globo. Eu podia estar quieto, eu vou para casa, ficar quieto, estou aqui no ICL, porque eu acho que eu tenho que fazer o máximo que eu puder. Tentar mobilizar a gente, falar de experiências, falar de mensagens importantes, para que a gente não esmoreça, para que a gente não perca a memória, para que a gente possa sonhar com o futuro, a gente possa continuar acreditando na utopia, né? Essa coisa que é o sonho de uma sociedade mais justa, primeiro justa, depois fraterna, depois solidária. É isso. Eu fico meio sem retorno aqui, não sei qual é a intenção de vocês. Então, a única coisa que a gente quer de retorno é o teu compromisso de que você arranjará uma data para a gente fazer um evento contigo aqui. Tenha certeza que eu vou arranjar uma data. É porque hoje mesmo eu comecei meu dia no Rio de Janeiro, estou em São Paulo e estou com a semana toda cheia de atividades por aqui. Mas vou arranjar uma data, não tem tanta importância assim, mas amor no coração, ânimo, energia, coragem, isso, graças a Deus, a gente tem. E está nessa terra de Santa Catarina, que apesar de hoje ter um domínio nazi-fascistoide tão grande, né? Mas
o povo que tem raízes fortes nos sonhos, na utopia, aí é muito bom. Em número, não sei como é que nós estamos, mas em qualidade, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? É isso, Ideli, muito obrigado. Obrigado, professor Oswaldo. Minha bateria aqui está avisando também que está caindo. Né? E termino repetindo a minha homenagem ao professor Luiz Carlos Cancelier, que foi torturado por essa coisa abjeta que é a injustiça do fascismo e deu a sua vida por essa causa. Obrigado, boa noite, coragem, temos muito pela frente.